Meus irmãos, então eu venho aqui encarecidamente, meus irmãos, porque estão muitos se levantando, dizendo que o Senhor Jesus não volta, não haverá o juízo. Verdadeiramente, entre aspas, ele voltou, habita em nós, só que haverá o juízo, haverá o juízo. E eles estão dizendo assim, o juízo, aí eles falam que foram em 70 DC, onde os mortos ressuscitaram, caiu o templo, e ali foi o juízo. Certamente é um juízo que é vários juízos na terra, assim como Sodoma e Gomorra recebeu um juízo, e ele fala assim, que a rainha do sul se levantará com aquela geração, e vai julgar aquela geração, no dia do juízo, os que ultrapassaram. Ele, lá em Apocalipse que fala que como que ele já está morto, como que ele vai ver? Ele vai ressuscitar e vai ver. A irmã de Lázaro, quando o Senhor Jesus foi ressuscitar ele, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição dos mortos do último dia. Eu fiz uma pesquisa aqui, que aqui está dizendo ó, que João, ele recebeu a revelação, ou seja, Apocalipse, depois da queda do templo. E eles falam que o templo, ele foi lá medir o templo. Não, ele não foi medir o templo. Ele não pegou uma fita métrica e foi medir o templo. O templo já tá aqui, ó, escrito aqui embaixo, aqui, ó, só ler aqui, o templo já tinha sido derrubado. Ele tá em 95 DC aqui, ó, depois de Cristo, que foi revelado. Então, qual que é a ideia de Deus revelar, pegar pegar João, seu apóstolo, na ilha de Patmos e revelar para ele o passado? Não, revelação, é o futuro. Ah, mas o templo não tinha caído, por isso que ele falou, não, o templo já tinha caído sim, está aqui, ó, várias comprovações. E aí eles vêm falando essas coisas. Ó, Marcos 9, diz-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam chegar o reino de Deus com poder. Aí eles falam, aí os apóstolos morreram. Só que olha embaixo, meu irmão, olha embaixo, olha embaixo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e Tiago e João e os levou sós, em particular em um alto monte, e transfigurou diante dele, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear, e apareceu-lhes Elias e Moisés, duas pessoas que em espírito. Se isso não é o poder do reino de Deus em glória, o que é então? Eles estão esperando, aí eles ficam falando, os apóstolos morreram antes, cadê Jesus? Meus irmãos, vocês estão sendo levados por esses caras. Não caiam nisso, meus irmãos. Mas como também está escrito em 2 Pedro 3, a partir do versículo 3, antes de tudo saibam que, nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. 4. Eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, desde aquela época já havia promessa da segunda vinda dele. 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam os céus e a terra, esta formada da água e pela água. 6. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra agora existem e estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. 8. Não se esqueçam disso, os amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 9. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus se desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada ou destruída. 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. 11. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. 16. E ele escreve de mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem como as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, todo louvor, e agora e todos para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos que ficar atentos, saber discernir as coisas espiritualmente com as coisas espirituais, não carnais como eles são. Eles dizem assim, as cartas de Romanos foram feitas somente para os romanos, a de Coríntios somente para a de Coríntios, a de Tessalonicenses somente para eles lá de Tessalônica. Sim e não, meus irmãos, vocês têm que saber discernir as coisas espiritualmente, ficar esperto, olha só.
porque existem assuntos que são para eles lá naquela época, sim, só que também para o povo da época, da região e para toda a humanidade. São esses assuntos que nós temos como exemplo aqui que eu vou dar para vocês, para eles da época. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Aqui, ó, assunto para eles. Paulo está falando para eles lá naquela época, para o povo da época, a região ali, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis de Macedônia, Macedônia e Acaia. 1 Tessalonicenses 1,7, aí ó, a região ali entre eles. E agora para toda a humanidade, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também a todos os lugares a vossa fé para com Deus. A todos os lugares aqui 2025, eu estou sabendo da fé deles lá de Tessalonicenses. Aqui para toda a humanidade também, ó. A esperar dos céus o seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra de toda a ira futura, nos livra da ira futura. Isso aqui é a ira futura para quem? Para nós, meus irmãos, 2025. Outra aqui, ó. Para confirmarmos os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Com todos os santos. 1 Tessalonicenses 3,13. Todos os santos. Se você se julga ser um santo de Deus, assim como os de Tessalônica, assim como os de Coríntios, os romanos, então somos todos nós. Temos que saber discernir esses textos. Como também aqui, 1 Coríntios, ó, logo no começo, Paulo vem falando: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí eles falam, aí ó, tá vendo? Foi destinado somente para os coríntios. Continua lendo, irmão santo. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos, se você é um santo que invoca o nome do Senhor, todos, o que é todos? Os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor. Em 2025 existem santos que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que saber discernir isso, meu irmão. Não é cartas específicas. Existem assuntos destinados para eles, para o povo da região e para toda a humanidade.